Bom, vamos começar. Segundo ponto principal da conversa de hoje, né? Acho que tá todo mundo aqui sabe que teve, né, eleição nos Estados Unidos, né, nessa última terça, né, e o resultado saiu aí agora cedo, né? É, é engraçado, né, como que o Brasil lida com isso, né? O William Bonner e a Renata Lopretti lá fazendo cobertura da eleição direto dos Estados Unidos, cobertura especial, e lá no Fantástico eu vi lá os dois no Fantástico lá no Lincoln Memorial, lembrando, né, do discurso do Luther King. É uma coisa até engraçada como que às vezes a gente lembra mais da história dos Estados Unidos do que da nossa própria história, né? A gente valoriza às vezes muito mais a história deles. E é uma autocrítica até que eu faço às vezes, né? Que a nossa formação nesse sentido é uma formação muito voltada para um certo colonialismo intelectual e tal. E a gente vê, né, que a gente está vendo a Globo, né, a gente percebe como que eles enxergam os Estados Unidos, né, como que quem a Globo representa também enxerga os Estados Unidos, né? E aí a gente tem a cobertura dos âncoras dos principais jornais, tem transmissão de debate presidencial deles, né? E aí tem um nível de discussão fora da curva em relação ao processo deles que eu acho muito curioso. E assim, a importância disso ela tá dada, né? Evidentemente já é a maior potência aí do mundo, os Estados Unidos, eles ditam muito em termos geopolíticos, mas eu não posso. Não é para deixar passar batido, né? Mas a forma como isso é feito no Brasil, eu acho curiosa, eu acho estranha, eu acho até um pouco vira-latista, assim, né? Só que aí, essa questão, né, da relação do Brasil, desse vira-latismo do Brasil com a política dos Estados Unidos, tem alguns contornos que são meio inacreditáveis, né? Por exemplo, os bolsonaristas indo para a Flórida acompanhar a apuração para tentar aparecer lá na foto com o Trump, né? E aí os caras, não, vamos vencer, venceremos, go Trump. Pô, cara, pô, na moral, isso é patético, assim, gente. Vai me desculpar, isso é patético. E aí é uma tentativa de se vender, né, mais importante do que realmente é. E aí teve a Bia Kicis lá indo para os Estados Unidos, aí teve o Carmelo Neto lá falando que venceremos, né, como se ele tivesse do lado do Trump. É fantástico, né? Só que aí, assim, na esquerda também não é muito diferente, né? A gente tem ali o clássico da Thalíria Petroni também celebrando a possibilidade da primeira mulher negra na presidência dos Estados Unidos, né? Teve o Lula agora dando apoio a Kamala Harris, o Bolsonaro dando apoio ao Trump. É fantástico. Inclusive, essa do Lula eu acho um erro bem grande da parte dele, né? Dado que ele vai ter que lidar com o Trump do mesmo jeito, né? Ele ganhou a eleição, e agora? Chamar o Trump de fascista e tal, eu acho que o Lula deu um molinho aí, né? E isso é uma coisa curiosa, porque mostra essa projeção geopolítica dos Estados Unidos, essa importância que eles têm, né? E essa dominação colonial que eles tentam vender para o mundo, né? E isso é muito importante para ilustrar uma coisa, né, que eu tenho percebido, que eu tenho lido um pouco mais, né? Que é essa perda do sentido do que o Brasil quer, do que o Brasil representa, do que é o Brasil, né? E é uma coisa que a gente perde o que a gente está querendo, né? Qual que é o norte que a gente quer, e a gente passa a enxergar o norte em outros países, né? Eu estou lendo esse livro aqui, eu faço até indicação para vocês, que é um livro muito bom, que é esse aqui, ó, Ensaios Brasileiros, do César Benjamin. O primeiro ensaio desse livro é muito bom, que é debatendo essa questão dessa ideia de Brasil que se perdeu, né? E aí essa questão desse falta de norte, né? Os Estados Unidos acabam virando um norte para os outros países, e isso acaba virando uma peça de propaganda muito bem engolida ali pelo mundo inteiro, né? E facilmente engolida por países igual o Brasil que desistiram de andar com as próprias pernas. E evidentemente com seus aliados dentro de cada um desses países, dentro do Brasil, para vender essa dominação, dando essa ênfase ao modelo americano, né? A gente meio que introjetou que eles são um modelo, que eles são um modelo de política, que eles são um modelo de institucionalidade a ser seguida, um modelo de sucesso, de desenvolvimento. Mas aí quando você vai mergulhar um pouco mais ali a fundo, né, você percebe que tem muita fantasia, né, por aí. Primeiro que eles não são modelo de nada em termos democráticos, né? E aí vamos pegar essa questão da democracia, né? E aí a gente pega, por exemplo, o Nobel de Economia desse ano, né? Foi da galera da escola institucionalista, e essa questão da força das instituições para o desenvolvimento, e aí eles criam uma idealização, né, cara, dessa questão das instituições e tudo. E aí a gente pega, por exemplo, essa questão democrática lá que a gente viu acontecer agora, né? Lá não tem eleição direta para o presidente, então você pode ter um presidente eleito com menos votos do que o adversário,
E aí a verdadeira disputa ela se concentra ali em pouquíssimos estados, e aí cenários até absurdos, né? Tipo o Elon Musk distribuindo dinheiro para a galera lá em Pensilvânia. E no fim das contas, quem decide são os estados pêndulo, né? Já que é ali que mora a diferença que vai sair ali no colégio eleitoral para você ter os votos para se eleger, né? Até os anos 60 tinha uma enorme parcela da população negra que não tinha direito a voto, tinha esse direito impedido de várias formas possíveis, né? Tinha segregação oficial até a década de 60. Você tem um processo lá que eu já comentei aqui também do gerrymandering, né? Que é um processo de manipulação de distritos para retirar o direito a voto das pessoas e retirar o direito à representação das pessoas, que eu não sei se vocês já viram esse caso, né, que eles manipulam distritos, eles mudam os distritos, e aí você tem, por exemplo, num determinado distrito você tem um candidato, você tem ali uma população que vota majoritariamente no Partido Democrata ou no Partido Republicano, né? E aí você quebra esse distrito no meio, você troca, né, esses distritos, você redesenha, aí você dilui essa população que é maioria num distrito, ela vira minoria em outros distritos, e aí você magicamente muda o cenário eleitoral, né? Isso na maior democracia do mundo, né? Cada estado tem seu sistema de votação, a organização disso é uma bagunça, o voto pelo correio é totalmente bagunçado por conta dessas regras, com direito até a caixa de correio incendiada aí na rua com um monte de voto, né? Como que a gente viu recentemente. O sistema eleitoral deles é extremamente corrupto. As empresas compram e vendem candidatos, gastam dinheiro gigantesco para eleger candidato, para atacar candidato. As campanhas são caríssimas. E, gente, as empresas gastam dinheiro, eles não estão gastando dinheiro, eles estão investindo, porque depois eles vão retirar esse investimento deles. Não é pelo senso de dever cívico. E aí eles fazem isso para controlar a política, para fazer valer os interesses deles. Eles têm um bipartidarismo bizarro, onde basicamente não existem alternativas e aí você é confinado a duas escolhas. E aí se você não quer o Trump, na prática você tem que aceitar a Kamala, né, com casca e tudo, e senão você efetivamente ajuda a fazer o Trump ganhar, né? Não aconteceu isso nesse ano com o caso do Partido Verde, né, da Jill Stein, né, a candidatura do Partido Verde. Mas, por exemplo, comenta-se muito sobre a eleição de 2000, que foi muito apertada, e o candidato mais à esquerda lá, independente, se eu não me engano, era do Partido Verde também, teria tirado votos do Al Gore, e isso prejudicou ele no colégio eleitoral contra o Bush. E é uma situação muito curiosa, né? Porque quando a gente percebe, a gente vê esse modelo, essa questão das instituições, a gente percebe que, na verdade, o que está se valorizando ali é uma gestão liberal das coisas, cara. É uma gestão dessa institucionalidade, desses modelos liberais que são idealizados, né, como o norte do mundo, como vamos todos seguir esse modelo que vai todo mundo chegar no pote de ouro no fim do arco-íris. E as pessoas esquecem algumas coisas, né, que, por exemplo, o liberalismo é diferente de democracia. A democracia só chegou para vários países no século XX, mas os regimes liberais, esses regimes liberais, eles já existiam desde muito antes. Então, assim, tem essa quebra entre liberalismo e entre democracia que as pessoas às vezes elas não percebem. E isso é uma coisa muito curiosa na hora que a gente vai discutir esse tipo de coisa. Por isso que a democracia ela está tão enrolada hoje, porque, na minha concepção, esse modelo liberal ele não comporta a democracia no seu sentido pleno. E você pega, por exemplo, os Estados Unidos, o voto não era para todo mundo até bem pouco tempo. O modelo de votação deles até hoje é um modelo totalmente fechado, sem muito apreço pela participação popular. E aí a gente tem uma combinação, né, cara, que a gente entra nessa questão da eleição hoje, né? Porque se você for olhar, a gente teve agora a vitória do Trump, né? E aí você repara uma coisa, né? Você tem uma questão da classe média diminuindo, da classe média perdendo renda, do custo de vida crescendo, de problema de segurança, de problema de desigualdade, de falta de alternativa. As pessoas elas não enxergam alternativa. E aí você vai gerando um caldo explosivo que esse grande modelo aí de democracia, na real, é uma bomba relógio, sacou? Que é só você abrir para participação democrática um pouquinho, para você abrir um pouquinho para participação popular, que explode. Então, assim, eu não sei se eles aguentam por muito tempo, né? Até porque o Trump não é capaz de lidar com os problemas deles. O Trump não é capaz.
o sistema foi corrompido lá e o sentimento é de que o sistema foi corrompido. Mas ele foi corrompido por pessoas como ele, agora é ele que vai resolver. Então, assim, eu só espero que eles se resolvam por lá, parem de arrumar problema com o país dos outros, deixem o resto do mundo sossegado. E para mim, e é uma questão que a gente tem que pensar, que é o seguinte, o Brasil, nessa questão, ele não tem que tentar copiar modelo dos outros, seja no sentido liberal, seja no sentido socialista, seja no sentido de uma esquerda também. O Brasil tem que encontrar o seu próprio caminho, suas próprias instituições para pensar o seu próprio projeto de desenvolvimento e não apenas ali tentar copiar as coisas lá de fora, né? Seja a esquerda, seja a direita, não dá para fazer do nosso sistema político, do nosso processo político, uma filial do sistema político dos Estados Unidos, né? E aí, se você pega a questão dos Estados Unidos, você percebe, e aí eu refleti um pouquinho sobre essa questão do regime político lá, isso foi gestado em um momento em que eles estavam se desenvolvendo, atrelado a um projeto de desenvolvimento, então você teve uma institucionalidade que foi criada junto a isso. Eu acho que a gente tem que criar a nossa própria institucionalidade, a gente tem que parar de se espelhar, parar de tentar copiar eles e fazer algo nosso, até porque eles não são exemplo para muita coisa e a gente percebe isso. Muito agora a gente percebe isso nessa questão da eleição, nessa questão até desse cinismo político que acontece muito lá, né? Que eu coloquei na thumb aí, né? A festa da democracia, né? Que na real é um grande esvaziamento, né, da democracia, se você for parar para pensar. Existe uma grande festa no sentido de aparência, no sentido de você ter essa questão da estética, mas na questão efetiva mesmo, na questão concreta, na questão de você ter, de fato, uma participação popular, uma decisão das pessoas mudando as coisas, você não tem. E isso agora está cobrando o preço. E isso agora, inclusive, pode fazer implodir esse processo de desenvolvimento e de liderança que eles têm em termos globais, né? Eu não acho que implode agora, mas eu acho que já está numa fase de decadência e cabe a nós pensar nessa nova institucionalidade, nesse novo desenvolvimento a partir dos nossos problemas, a partir da superação dessa situação que a gente está hoje, né?